Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. Em nome de Jesus. Estamos dando início hoje, como já foi dito pelo pastor, ao segundo trimestre do nosso estudo bíblico, que tem sido de grande importância para nós. E eu tenho a certeza, irmãos, que esse trimestre não será diferente dos outros, pois como também nos outros nós aprendemos, nesse também nós iremos aprender bastante. Confesso aos irmãos que tem bastante conteúdo de suma importância para a nossa vida cristã aqui na face dessa terra. Amém, queridos? Glória a Deus. Como já foi falado pelo pastor, o tema da nossa lição desse segundo trimestre é os valores do reino de Deus, a relevância do sermão da montanha para a igreja de Cristo. Como foi falado pelo pastor aqui também, nós estamos com pouquíssimas unidades, né? Não conseguimos comprar grande quantidade. Eu sei que muitos irmãos me deram nome, né, mas nós precisamos, infelizmente, dos valores para que possamos comprar a revista. Então, se você quiser participar desse estudo e ter a sua própria revista, né, nos procure, nos dê o dinheiro que o pastor trabalha lá mais no centro de Niterói, e ele se dispõe a ir lá e comprar a revista para nós, irmãos. Ele sai do seu trabalho, né, e vai até a CPAD e compra a revista para nós, né? Então, você só tem, né, o trabalho de pagar por essa revista e o pastor vai lá e busca para nós. Amém, queridos? Queríamos poder abençoar a vida de todos, mas infelizmente nós não podemos, né? O comentarista dessa revista é o pastor Osiel Gomes. Pastor Osiel Gomes é um grande homem de Deus. Acredito que alguns aqui devem conhecer o pastor Osiel. Se você não conhece, entra lá no Instagram, pastor Osiel Gomes, você vai ver. Pastor Osiel Gomes é um grande homem de Deus. Pastor Osiel, ele é pastor da igreja Assembleia de Deus em Tirirical, em São Luís do Maranhão, e é o comentarista desse trimestre, dessa lição, tá? É um pastor bastante experiente, é um pastor homem de Deus, que faz partes aí, né, da parte dos discípulos aí, que dá aula para grandes homens de Deus. E eu tenho a convicção que iremos aprender bastante, porque o pastor, ele é muito simples. Quem conhece o pastor Osiel sabe da simplicidade que tem o seu sermão, as suas mensagens, suas pregação, né? Então, nós iremos falar aqui hoje, como é a primeira lição, é apenas a introdução, né, do que iremos estudar ao longo dessas 13 semanas aí de lições bíblicas. Eu creio que vai ser de suma importância para a sua vida espiritual. Amém, queridos? Eu sei que muitos aqui estão cansados, mas não deixa o irmão que está do seu lado dormir não, amém? Se você olhar para o lado e ver que ele está dormindo, cutuca ele aí, não deixa ele dormir não. Amém, irmãos? Vamos aprender, vamos estudar a palavra de Deus. Eu sei que quando se fala em palavra de Deus, irmãos, logo dá sono. Isso aí acontece com todo mundo. Tá? Não é só com você não, acontece comigo, acontece com o pastor, com o evangelista, com o missionário, com qualquer um, irmãos. É pegar a palavra de Deus, logo o sono vem. Mas vença o sono, vença o cansaço, porque é de suma importância para a sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então vamos lá, lição de número 1. Eu até passei, irmãos, no grupo da igreja, os irmãos que estão no grupo da igreja, eu passei em PDF para
o grupo da igreja, para que os irmãos pudessem ter também o acesso, os irmãos que não deram nome, não tiveram condições, eu sei que as coisas estão difíceis, para dar o dinheiro da revista. Então você que tem seu celular e quiser acompanhar, está lá no grupo da igreja, você pode acompanhar aí conosco a lição, está em PDF. Você quiser imprimir também na sua casa, em uma lan house, você também pode fazer isso. Então vamos lá, o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Vamos ler o texto áureo no 3, que está em Mateus capítulo 5. Você já pode abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Como a maioria está sem a revista, o texto básico hoje será em Mateus capítulo 5. Por gentileza, abra a sua Bíblia. Mateus capítulo 5. Será o texto áureo que iremos ler e a leitura bíblica em classe também. Então você que está sem a sua revista também vai ler um versículo conosco em Mateus capítulo 5. Por isso eu te peço para que abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Versículo 11, vamos ler junto no 3, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Texto áureo. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Amém, queridos? Então, isso aqui eu achei muito importante, é bem importante dizer que tudo isso aqui pode vir a acontecer na sua vida, mas pode vir a acontecer por sua própria causa ou pela causa de Cristo, né? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, né? E quando perseguirem você, e quando mentirem, disserem todo mal contra você, por minha causa. Jesus está dizendo bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz vocês serão quando começarem a perseguir vocês por causa do Evangelho, quando começarem a defamar vocês por causa do Evangelho, quando começarem a caluniar vocês por causa do meu nome, por causa do Evangelho, né? O cristão, ele não pode ser defamado porque ele compra e não paga. O cristão não pode ser defamado porque ele mente, senão nós não seremos bem-aventurados. O bem-aventurado aqui que Jesus está falando é por minha causa. Olha o que Jesus ele fala: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo e disserem todo mal contra vocês por minha causa. Ou seja, você só pode ser um bem-aventurado quando você estiver fazendo a vontade de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então é importante a gente afirmar isso, para que a gente possa guardar isso no nosso coração. Então, se a gente não tiver um caráter, o que também iremos falar aqui hoje, do reino de Deus, certamente essas coisas irão acontecer de mesma forma conosco, irão nos perseguir, irão nos defamar, irão falar falso testemunho contra nós. Mas se não tivermos um caráter de Cristo, estão nos defamando, né? Porque não estamos dando um bom testemunho. Mas se estamos dando um bom testemunho e estão nos defamando, estão nos caluniando, estão falando, estão nos perseguindo, fique tranquilo, você é um bem-aventurado, você é feliz, você é mais do que feliz, porque fazer a vontade de Deus incomoda, e incomoda o inferno, incomoda o diabo, incomoda os demônios. Certamente ele vai se levantar para tentar te desanimar, mas Deus, essa noite, manda eu te dizer: não desanime, não retroceda, não dê ouvido às defamações, às calúnias, aos levantes que Satanás tem se levantado contra você.
pois existe, aleluia, uma coroa preparada para você no céu de glória. Você é um bem-aventurado, você é uma bem-aventurada em Cristo Jesus. Verdade prática. O Sermão do Monte revela a ética. O que é ética? Ética, eu posso dizer que é princípios. Éticas vem de doutrinas para um conjunto de grupo de pessoas. Então, o Sermão da Montanha, que nós vamos estudar em Mateus 5, 6, fala da ética, ou seja, dos princípios do reino de Deus, que forma um caráter cristão para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus. Não há alternativa senão praticá-lo. Então, a ética vem de princípios. Princípios esses que são iniciados por Jesus para que venhamos a praticar, para que possamos ter um caráter, para que possamos ter um caráter de cristão para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus. Então, se não tivermos os princípios bíblicos, como a gente vai ver aqui em Mateus capítulo 5, desses princípios que Jesus deixou escrito para nós, certamente nós não temos um caráter de Cristo. Iremos ver como que um caráter de um cristão, ele precisa ser formado através dos ensinamentos, através dos princípios que Jesus deixou escrito para nós. Amém, queridos? Mateus capítulo 5, vamos então para a leitura bíblica em classe. Você que está com a sua revista, eu vou pedir que também você faça parte dessa leitura bíblica em classe. Amém? Vou estar dando início à leitura, e assim eu peço a cada um que sentir no coração de estar lendo um versículo e o outro irmão após ler o outro versículo. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos. Sete. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, e disserem todo mal contra vós por minha causa. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, quantas bem-aventuranças nós temos aqui. Somente nesses versículos aqui a gente consegue observar várias que o cristão ele enfrenta ao longo da sua caminhada. E a gente vai ver hoje de forma bem estrutural como que Jesus ele quis
moldar e Ele quer moldar nosso caráter cristão. Aqui nesse Sermão da Montanha é um dos primeiros ensinamentos que Jesus ele passa a ensinar os seus discípulos, para que possa assim forjar o caráter dos seus discípulos, ensinando a eles o valor do reino de Deus. Então vamos aqui ler a introdução. O tema desse trimestre é o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, considerado a alma do Evangelho. Por que a alma do Evangelho? Porque quando a gente fala da alma, a gente fala dos sentimentos. E eu entendi o que o pastor Zé Gomes aqui está querendo dizer. A alma fala dos sentimentos, daquilo que você sente, daquilo que você expõe. Então, o Sermão da Montanha considera-se a alma do Evangelho. O ensino que Jesus transmitiu no monte se destaca pela dimensão da prática e revela a essência de um verdadeiro seguidor de Cristo. Ao longo do trimestre veremos que o Sermão do Monte traz um ensinamento que, em um primeiro instante, volta-se plenamente para Deus, e noutro, revela o lado ético do divino reino, amar o próximo. Esses dois mandamentos perfazem os pilares da vida cristã. Assim, o Sermão da Montanha é um convite para praticar o que Jesus ensinou. A estrutura do Sermão do Monte. Por que Sermão do Monte? A introdução do capítulo 5 de Mateus, os 2 primeiros versículos anunciam o título do Sermão do Monte. De acordo com Mateus 8, versículo 1 até o 5, e Lucas 7, 1, é admissível que esses montes estivessem perto de Cafarnaum. Geograficamente, disse que ele estava situado a 6,5 quilômetros ao oeste do Mar da Galileia e 13 quilômetros ao sudeste de Cafarnaum. No monte do sermão, nosso Senhor se assentou e ensinou os seus discípulos. Então agora a gente vai falar da estrutura. Aqui ele quis somente dizer aproximadamente aonde se encontrava, tá? O monte aonde Jesus deu o seu sermão. Então a estrutura do Sermão do Monte. Então, quando a gente fala de estrutura, irmão, certamente quando você está falando de uma casa, ela precisa ter o quê? Estrutura. Porque se ela não tiver estrutura, ela cai. Então assim é a vida cristã. Assim é uma vida que deseja agradar e seguir a Jesus. Se ela não tiver estrutura, ela cai. Como também uma casa, um edifício, seja ele qual for, sem estrutura, não fica de pé. Mas lá na frente, Jesus torna a falar disso em Mateus capítulo 7. Lembra dos 2 alicerces? Que Jesus fala que um foi edificado sobre a rocha e o outro foi edificado na areia. E veio o vento, veio a chuva, né? Veio o vendaval, né? Mas aquele que estava alicerçado sobre a rocha, que significa a palavra, que significa os princípios, que significa os ensinamentos de Jesus, aquela casa ela não foi abalada, ela permaneceu de pé. Aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus. Mas aquela outra casa que foi edificada sobre areia, ou seja, que não teve alicerce, que não teve estrutura, certamente ela não resistiu o vento, ela não resistiu a chuva, e ela caiu, irmãos. Então por isso que é de suma importância a lição de hoje. É apenas a introdução do que iremos estudar
aqui ao longo desse trimestre, irmãos. Então é muito importante você prestar bastante atenção. Eu sei que você já sabe, você já ouviu falar desse sermão, mas a palavra de Deus, irmãos, ela precisa ser examinada, ela precisa ser mastigada. Nós precisamos a cada dia aprender, cada dia mais. Como o nosso pastor disse aqui, que encontrou um amigo agora de 62 anos de ministério, irmão. E o rapaz ainda diz assim, ó, eu ainda estou aprendendo. Então quem somos nós, né, irmãos? Ao lado dessas pessoas. Então a estrutura do Sermão do Monte. Para alguns estudiosos, o Sermão do Monte se fundamenta na narrativa que começa em Mateus capítulo 1, tá? O desdobramento dele envolve a genealogia de Jesus, os 7 cumprimentos proféticos que aparecem nesse evangelho, como Emanuel, nascimento de Belém, o chamado do Egito, o choro de Raquel, o chamado Nazareno, João Batista, uma voz que clama no deserto, uma grande luz, né? Então, o capítulo 1 de Mateus, se depois você puder ler em casa, de suma importância a gente começar a ler o livro de Mateus. Eu já quero convocar a igreja para começar a ler o livro de Mateus. Comece a ler o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. Comece a ler. Você vai entender bastante sobre o que iremos falar ao longo dessas quarta-feiras, irmãos. Que vai ser de suma importância para a tua vida e crescimento espiritual, para todos nós. Fala do início do nascimento de Jesus, ou seja, da sua glória, do seu reinado. Começa a falar que Jesus veio de Belém, veio da descendência de Davi. Então você vai ver que Jesus vai vir falando, que Mateus vai vir falando, melhor dizendo, acerca da glória. E a partir do capítulo 3, 4, você vai ver que vai se cumprindo as profecias, aonde a gente viu aqui. Olha, ao decorrente dela envolve a genealogia de Jesus e os 7 cumprimentos proféticos. Ou seja, antes de a gente chegar, irmãos, lá no capítulo 5, para chegar ao capítulo 5, aonde Jesus deu início ao seu ministério, teve que ter dado um início. Então esse início, por isso que eu já quero convocar você a ler o livro de Mateus. Mateus vai começar contando toda a história de Jesus, dizendo, olha, ele era descendente de Davi, ele veio da família de... Então, tudo isso vai mostrando da onde Jesus veio, né? E no capítulo 2, 3, você vai começar a ver o cumprimento das promessas, ou seja, tudo aquilo que os profetas haviam profetizado. O profeta Isaías, o profeta Jeremias, Daniel, Isaías e outros profetas mais, até chegar ao capítulo 5, onde a gente vê que Jesus dá início ao seu ministério. Então, o chamado Nazareno, assim, toda essa estrutura aparece os 5 grandes discursos do Sermão do Monte. 1. As bem-aventuranças sobre sal da terra e luz. Jesus é o cumprimento da lei, os atos de justiça, declaração de sabedoria, como um desdobramento da narrativa messiânica do Evangelho. Mateus, o Sermão do Monte, deve ser compreendido e valorizado a partir da autoridade messiânica de Jesus, para chamar pessoas a viver
uma vida nova no reino de Deus. Por isso que a gente leu lá o início, as bem-aventuranças, e a gente vai ver que Jesus vai falando, felizes são as pessoas, né? Felizes são os pobres de espírito, felizes são aqueles que choram, felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, felizes são os misericordiosos, felizes são os limpos de coração. Ou seja, Jesus vai começando a trabalhar nos corações dos discípulos, querendo ensinar a eles o valor que existe no reino de Deus, o valor que existe sobre você praticar aquilo que Jesus deixou escrito para nós. Aí ele disse bem-aventurado, ou seja, eu falei felizes, mas você já sabe que bem-aventurado é a palavra feliz, ou mais do que feliz, são os mansos, porque eles herdarão a terra. Que terra é essa? Terra prometida, é o céu. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Porque eles alcançarão misericórdias. Então Jesus estava ensinando o valor que tem sobre o caráter formado no reino de Deus. E todo cristão precisa extrair isso que Jesus deixou escrito para os seus discípulos e para nós. Ser manso, ser misericordioso, ser passivo, ser pobre de espírito, limpo de coração. Por quê? Porque quando a gente tem, irmãos, essas qualidades que Jesus deixou escrita para nós, a Bíblia diz assim, versículo 12, exaltai-vos, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que também foram antes de vós. Ou seja, Jesus estava falando para os seus discípulos, ainda que vocês tenham que morrer por causa do Evangelho, ainda que vocês sofram por minha causa, ainda que vocês enfrentam dificuldades, como perseguições, como calúnia, defamações, não se preocupe, o que eu preparei para vocês é muito maior do que vocês estão enfrentando aí nessa terra. Pois certamente Deus um dia enxugará dos vossos olhos toda lágrima. Não haverá nenhuma tristeza mais no seu rosto. Não haverá nenhuma, aleluia, rancor no seu coração. Pois certamente, irmãos, o lugar que Deus preparou para nós não entra nenhuma dessas coisas. A tristeza não entra, a dor não entra. Então, por isso, a gente precisa e é necessário que a gente cumpra isso que Jesus deixou escrito. É necessário que a gente cumpra esses princípios que Jesus deixou escrito para nós, para os seus discípulos. Como eu falei aqui no início, que ética são princípios para um determinado grupo. E esse grupo é os cristãos. É eu e você. É o sal da terra. É a luz do mundo que Jesus deixou aqui na terra. É o livro. É a carta enviada que o mundo vai abrir para ler. É a tua vida. Então por isso precisamos exalar esse caráter de Cristo. 3. Quem se destina ao sermão do monte
Os ensinos do Sermão do Monte pode ser considerado princípios esboçados por Cristo, que revelam a verdadeira característica do reino messiânico, do seu reino messiânico. A princípio, podemos dizer que no Sermão do Monte foi direcionado aos discípulos, como em Lucas 6:20, mas também boa parte da multidão que a ouvia. Portanto, o Sermão do Monte é destinado a todo crente que nasceu de novo. É o que eu acabei de falar. 2. Tópico 2, irmãos. Nossa, a hora passa muito rápido. As bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. O que são as bem-aventuranças? A expressão bem-aventurança é um adjetivo plural grego, makairion, que significa feliz. Essa expressão trata das qualidades presentes da vida que depende de Deus, que estão sob seu domínio e soberania e seguem a Jesus com sinceridade. Ela ainda se refere tanto ao presente quanto ao futuro, como Jesus prometeu, e a gente viu lá no sermão. Nesse sentido, o salvo está consciente das promessas divinas para o futuro, o fim de que viva piedosamente em Cristo e desenvolva as virtudes presentes do Sermão do Monte. Assim, nas palavras do nosso Senhor, as bem-aventuranças são resultados da fidelidade do crente a Deus, que em qualquer circunstâncias persevera num caminho e com isso participa das bênçãos divinas da salvação. Apocalipse 1:3, Apocalipse 14:13, Apocalipse 22:17. Eu queria ler, mas não dá tempo de a gente ler. Então, a gente vai ver que um caráter cristão vale a pena ser seguido. Vale a pena ter esse caráter dentro de nós. Por quê? Porque além de a gente ser feliz aqui nessa terra, nós teremos outra felicidade após essa, que será muito maior do que essa que vivemos aqui. Então Jesus deixou promessas para nós. Jesus deixou promessas estabelecidas, decretadas. Então, por isso, eu quero dizer a você, não desanime. Não desanime se você está passando por essas aflições aqui que falamos agora. Você não é o primeiro, você não será também o último. Os discípulos lá atrás já passaram. E a geração futura também que vai vir, também vai enfrentar perseguição, difamação, calúnia. Mas Jesus prometeu que nós seremos mais do que felizes. Jesus prometeu, irmãos, que nós iremos herdar a vida eterna. 2. O reino, subtópico 2, do tópico 2. O reino de Deus e o seu caráter. No Evangelho de Mateus identificamos a chegada do reino de Deus e a pregação de Jesus a respeito do Evangelho do reino. Mas o que seria o reino de Deus? Na Bíblia, o reino de Deus é comparado a uma semente, o qual se desenvolve ao longo do tempo. Marcos capítulo 4, versículo 26 ao 29, de modo que podemos falar a respeito de um reino presente, em Mateus 5, 3, e de um futuro, em Mateus 7, 21, 22. A expressão reino de Deus declara a soberania reinada
reinado e governo de Deus atuando em tudo, podemos ainda destacar pelo menos 4 conceitos que se referem à expressão na Bíblia. A palavra de Deus, irmãos, como bem foi dito aqui, é como uma semente. E é bem citado isso aqui em cima do altar, que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Ela vai e produz o efeito para o qual ela está sendo enviada. A sua terra é o coração, a sua terra, o seu coração é a terra, melhor dizendo. O seu coração, irmão, é a terra para o qual a semente, que é a palavra de Deus, ela vai ser semeada. E para quem ainda não leu a palavra do semeador, conta que um semeador, ele saiu a semear. E uma das sementes caiu à beira do caminho. E a Bíblia conta que quando ela caiu à beira do caminho, veio a ave do céu, não é isso? E a roubou a semente. Ou seja, ela não foi guardada. Porque quando alguém, ele vai plantar, ele vai fazer uma semente, ele vai plantar, um agricultor, ele precisa fazer o que, igreja? Cavar a terra, esconder a semente, para que as aves do céu não a roubem. Assim é o cristão com a palavra de Deus. Hoje você está ouvindo a palavra, a sua terra é o coração, você está saindo daqui, você está recebendo a semente, que é a palavra. Ela pode crescer, ela pode germinar dentro de você, e ela dá muitos frutos. Mas se você sair daqui, você esquecer, se você deixar de lado, abandonar a semente, que é a palavra, não é a minha, não é a palavra do pastor, é a palavra do Deus vivo e poderoso. Se você deixar ela de lado, sabe o que vai acontecer? As aves do céu, que significa o inimigo da nossa alma, ele vai roubar essa semente do teu coração, que é a palavra, vai fazer você esquecer, e com isso, ela não pode produzir em você um crescimento. Por isso que existe, estou arrepiado aqui, irmão, sentindo a presença de Deus, que existe muitos cristãos na igreja fracos, anêmicos espiritual. Por quê? Porque não guardam a palavra que está sendo ministrada. A palavra, ela tem um poder enorme, irmãos, sobre a nossa vida. E a palavra ainda do sermão do semeador, ela ainda conta de versos que caiu no meio dos pedregais, outra que caiu no meio dos espinhos, os espinhos sufocaram, que significa, sabe o que? Os problemas da vida, as dificuldades. Ou seja, a palavra de Deus é semeada, mas quando você permite que os problemas falem mais alto do que a palavra que você recebeu em um culto desse, do que a palavra que foi semeada na terra, que é o seu coração, você começa a ouvir a doença, é a conta para pagar, é o marido que não se converte, é a esposa, é a conta de luz, o aluguel, tudo aquilo, os problemas, começa a vir, começa o quê? A sufocar. Ou seja, não tem como a semente dar crescimento dentro do seu coração. A sua vida não pode progredir, porque a palavra de Deus, que é aquilo que te traz um crescimento espiritual, está sufocado dentro de você. Por quê? Porque os problemas têm crescido, as dificuldades têm aumentado,
E você tem permitido que esses problemas, que essa dificuldade, tem sufocado aquilo que é de mais precioso que está dentro de você, que é a palavra de Deus. É por isso que o salmista, ele disse assim, ó, eu guardei a sua palavra, aonde? No meu coração. Por isso que o cristão, ele não pode permitir que a palavra de Deus, ela fique à beira do caminho. O cristão, ele não pode permitir que a semente, que é a palavra de Deus, que os problemas aí sufoquem. Fale mais alto, porque você está aqui, você está cercado agora, esse lugar está cheio da presença de Deus, você está ouvindo a palavra, e parece que o céu está aqui, irmãos, não é? Mas quando você sai daqui, você bate lá fora, você bate de frente com a realidade. Só que o Espírito Santo, ele não te abandona, ele vai com você. O Espírito Santo está do seu lado, ele está dentro de você. Os anjos continuam caminhando do seu lado. Só que o problema é que muitos esquecem e começam a lembrar do problema. Começam a lembrar da luta, a lembrar da dificuldade. Ou seja, a palavra, ela vai cada vez mais ficando escondida, sendo esmagada. E com isso, as suas forças, elas vão se diminuindo. Porque o que te dá força é a presença de Deus. O que te sustenta é a presença de Deus. E se você não lembrar, se você não guardar, se você não tiver ela no seu coração, você vai fraquejar. Vamos lá. Eu amo Jesus, que Jesus, ele me leva por esse caminho. A hora já está bastante avançada, mas eu vou resumir o máximo aqui. Vamos pular aqui para o reino no coração. Um reinado que ocorre dentro do coração da pessoa. Lucas 17. B. A chegada, onde eu acabei de falar para os irmãos, que a terra, o coração é a terra. A chegada do reino como salvação. Quando a pessoa passa pela experiência salvífica, desfruta das bênçãos, tanto espirituais, quanto também materiais. Reconhece e obedece o grande rei. A igreja é a expressão do reino de Deus, constituída de pessoas com o coração regenerado e transformado, e que por isso reconhece a Deus como soberano. A igreja é vista como a expressão do reino de Deus. D e última, toda a criação e a volta do Senhor, a imagem bíblica do governo do nosso Senhor, em que o universo será redimido e posteriormente haverá novo céu e nova terra, traz consigo a dimensão do reino de Deus. 3. Os súditos do reino de Deus. A primeira sessão do Sermão do Monte destaca 8 qualidades que formam o caráter dos súditos do reino de Deus. O quebrantamento. Primeiro, o quebrantamento. 2, o choro. 3, a mansidão. 4, a retidão. 5, a justiça. 6, a misericórdia. 7, a pureza. 8, a pacificação. A perseguição por causa dos valores do reino de Deus. Logo espera-se que os filhos de Deus manifestem essas qualidades espirituais de vida cristã, pois sem elas não poderemos participar do reinado divino. Portanto, ao praticar essas qualidades do reino, seremos chamados de bem-aventurado. Isso significa verdadeiramente felizes. Foi o que eu já falei aqui para os irmãos. 3,
e último tópico. Somos bem-aventurados. A beatitude na vida dos salvos, salvo em Cristo, o seguidor de Jesus vive a beatitude, isto é, estado permanente de perfeita santificação e plenitude, estado de felicidade e serenidade. Do sermão do monte de maneira bem-aventurada. Isso ocorre porque os discípulos de Jesus desfrutam do favor de Deus e manifestam atitudes que mostram coerências com a ética, ou seja, ética, princípios do reino de Deus. Humildade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, pacificação, disposição para o perdão. É possível todo crente agir por meio dessas atitudes, pois quem passou pela experiência da salvação é transformado interiormente pela palavra de Deus. Hebreus 4:12 fala que a palavra de Deus, né, irmãos, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra lá dentro, ó, lá dentro das juntas e medulas, aptas para discernir intenções de pensamento. Ou seja, a obra de Deus na vida de um cristão, ela não começa de fora para dentro, ela começa de dentro para fora. Era isso que Jesus estava querendo mostrar aos seus discípulos. Não se preocupe com a aparência, se preocupe com a parte interior de vocês. Se preocupe, claro que eu não estou falando aqui para ninguém andar vulgar, né? Ordem e decência, né, irmãos? Que os irmãos são bem inteligentes para isso. Mas Jesus estava falando de uma obra interior, que é de dentro para fora. Então ele estava falando, vocês precisam perdoar para que vocês alcancem o perdão. Vocês precisam ser manso. Vocês precisam ter essas qualidades para que vocês possam expressar o caráter de Cristo, o caráter de um cristão. 2. A prova de que o cristão é bem-aventurado. O cristão que pratica as 8 beatitudes do Sermão do Monte domina o eu carnal, vive em Cristo, entra numa dimensão espiritual e vive a bondade de Deus. Assim, no Sermão do Monte, Jesus Cristo ensina que a verdadeira felicidade nada tem a ver com o que o homem moderno deseja: dinheiro, ambição, poder. A felicidade bíblica se revela em quem ama o seu inimigo, bendiz o que a maldiz, faz o bem o que o odeia e ora pelo que os maltratam e persegue. Isso aqui é muito forte. Mateus 5:44. Isso é muito forte. Amar os nossos inimigos, orar por aquele que nos persegue. Quantos hoje em dia carregam a dor, carregam no seu coração o ódio, o rancor. E isso atrapalha muito a sua vida. Atrapalha muito a sua vida espiritual de crescer. Porque se você não perdoar, você não pode ser perdoado. Se você não liberar o perdão, se você não orar por aquelas pessoas que te desejam mal, você está indo contra os princípios, a ética cristã. Jesus deixou isso escrito para nós, para a gente orar.
Eu me lembro bem de um homem na Bíblia que teve essa disponibilidade. Quando as pessoas o acusavam, quando as pessoas o maltratavam, quando as pessoas diziam que, vários, agora Deus está trazendo à memória aqui vários. Quando as pessoas diziam assim de Jó: Jó, você pecou. Jó, você está errado, tem alguma coisa de errado aí, Jó. A gente vai ver, irmãos, muitos capítulos do livro de Jó, que os seus amigos estão acusando, estão querendo achar em Jó alguma coisa. Alguns que abandonaram Jó. Mas a Bíblia diz que no capítulo 42, Jó não se esqueceu deles. A Bíblia diz que Jó orava pelos seus amigos. E quando Jó orava pelos seus amigos, 42:10, pode botar aqui, Jó 42:10, olha o que diz. Jó 42:10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pela sorte de seus amigos, e deu-lhe em dobro tudo quanto o possuía. Sabe o que é isso? Jó não guardou mágoa. Jó não guardou ódio no seu coração. Mas a Bíblia diz que Jó orava pelos seus amigos. E isso trouxe para ele bênção. Isso trouxe para ele tudo aquilo em dobro que ele já tinha. Irmãos, quer ter uma vida próspera? Perdoe. Tire toda a mágoa do seu coração. Tire todo o rancor. Jesus falou: bem-aventurados são quando perseguem você. Bem-aventurados são quando injuriarem você. Não se preocupe, irmãos. O que você não pode é carregar um peso, um fardo que não é seu. Porque quando você dorme com a ódio, com o rancor, sem liberar o perdão, você está carregando um fardo que não é seu. E o diabo, ele encontra brecha para entrar na sua vida. Mas eu creio em nome de Jesus que essa noite o Espírito Santo está trabalhando nos corações de quem ainda não liberou o perdão, de quem ainda não consegue perdoar. Em nome de Jesus. Conclusão, irmãos, como eu falei, hoje é apenas a introdução do que iremos estudar. Então nós demos apenas a introdução desse longo trimestre. Amém, queridos? Conclusão, o Sermão do Monte é a base ética do reino de Deus. Nele constatamos o lado divino de uma atitude amorosa do cristão para com Deus, bem como para com o próximo. Se cada crente fizesse o Sermão do Monte o seu norte ético de vida, as polêmicas não teriam lugar entre nós. Não haveria espaço para meras opiniões intelectivas, visto que o propósito desse sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. Amém, queridos? Glória a Deus. Você pode ficar de pé, em nome de Jesus, para a gente orar pelo término dessa lição. Logo estaremos ainda louvando a Deus, exaltando o Senhor. Que você venha guardar essa semente que é a palavra de Deus, em uma boa terra que é o teu coração.
para que ela venha crescer, venha germinar e venha dar bons frutos. Pai, te agradecemos, ó Deus, por esse início de estudo que estamos iniciando, Senhor, ao longo desse trimestre. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue abrindo a nossa mente e o nosso coração. Que o nosso coração seja como uma boa terra, meu Pai, aonde a semente, Deus, do semeador, ela caiu. Ah, Pai, ela cresceu, ela germinou, ela deu fruto, ela produziu. Que seja dessa forma em os nossos corações. Não permita, Senhor, que os espinhos as sufoquem. Não permita, Pai, que venhamos a largar à beira do caminho. Não permita, Deus, que ela venha ser semeada no meio das pedras, mas que ela venha, Senhor, ser semeada em uma boa terra que é o nosso coração. Por isso, Paizinho, eu te peço, limpa cada coração aqui essa noite. Que os teus filhos possam sair daqui com a palavra na tauba do seu coração, Deus. E assim, ó Deus, o Senhor possa forjar o caráter de cada um de nós. Que cada dia, Senhor, nós precisamos desse caráter. Todo dia, Senhor, nós precisamos ser moldados por Ti, trabalhados por Ti, em alguma área da nossa vida. Somos seres humanos, somos falhos e pecadores. E precisamos, Paizinho, que o Senhor nos ajude. Por isso, Paizinho, continua conosco ao longo desse culto. Em nome de Jesus, amém. E a igreja aplauda ao Senhor. Eu retorno o microfone, pastor, em nome de Jesus.